Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente conversando de um projeto tão importante para os nossos servidores e para a nossa comunidade. O projeto que a vereadora Ana Paula fala é um projeto que prevê a obrigação mensal de publicação dos dados do FAPS, Fundo de Aposentadoria e Pensão, e também dos dados referentes a CCs e funções gratificadas da Prefeitura. Por que desse projeto, vereadora? Eu acho que é estratégico, né? Qual é a intenção com esse projeto? Significa que qualquer cidadão vai poder acessar o site da Prefeitura e ter lá as informações de forma clara e simples, os dados. Bom, nós estamos com um pequeno problema no microfone aqui, vamos resolver aí, vereadora, por favor. Tá, continuando. O que significa, então, na prática? Que qualquer cidadão vai poder acessar ali de forma rápida e simples o site, com as informações que hoje são difíceis de encontrar e muitas de forma desatualizada. Como tu disseste ali na tua matéria, o nome até não é muito bonito, mas é um projeto simples, que é só a questão de organizar dados e deixar eles mais transparentes para a comunidade. Não, o que eu escrevi, está na minha coluna diária do portal O Correio, sobre o projeto da vereadora Ana Paula, é que o nome ele é autoexplicativo. É transparência ativa. Essa palavra ativa não está por acaso no projeto. Eu entendi assim. Ativa significa o seguinte, que ele tem que ter periodicidade e tem que ser renovado. Ele não é deu a informação e depois nunca mais aparece nenhuma outra que atualize essa informação. O ativo é permanente. É a transparência no dia a dia, né? A transparência de verdade no dia a dia. Porque ele obriga o relatório mensal dos fundos e, em especial, do FAPS. Então, a Prefeitura vai ter que abastecer mensalmente com os dados no site. É algo simples. E aí, que nem nós estávamos conversando fora do ar, me perguntam, mas vai ter custo para o município? Não, não vai ter custo, porque o site já existe. Seria só uma reestruturação com modernização dos dados. Eu acho que Cachoeira aprovando esse projeto se alinha com o que já vem acontecendo em outras cidades do nosso estado e também no Brasil, né? Tem bastante cidades aderindo a esse projeto de transparência e eu fui lá buscar como trazer para Cachoeira. A verdade é que existem inúmeros exemplos de prefeituras e órgãos públicos Brasil afora que já fazem isso. Naturalmente, já tem um ícone ali, a gente só dá uma clicada, eles são muito fáceis, inclusive, eu quero saber a relação de CCs, clica ali e aí vai aparecer, pode-se escolher o mês que se quer verificar e tem lá o dado, o nome, quanto a pessoa ganha, enfim. Só são preservados os dados pessoais, que é tipo CPF, endereço, telefone, que isso não são divulgados, mas o nome completo, né? Mais a matrícula, né? Porque todo mundo recebe um númerozinho de matrícula quando entra na prefeitura para poder ser emitido o contra-cheque. E os valores que recebem, né? Pode ser o valor bruto, líquido e tal, às vezes uns são um pouco mais detalhados, outros menos, mas geralmente tem valor bruto e o líquido. Os descontos não se mencionam porque pode haver alguma informação sigilosa ali, tipo pensão sendo descontada, então ninguém tem nada a ver se a pessoa está pagando pensão ou não, ou tem alguma condenação pecuniária por alguma ação em que haja um desconto em folha, ou ele tem um empréstimo consignado, ninguém tem nada com isso. Então, por isso que se estabelece o bruto e o líquido. O que está ali naquele e-mail normalmente não se fala. Mas importante, me parece, vereadora Ana Paula, além da justeza do projeto de lei, que eu espero que depois de tramitar nas comissões seja aprovada pelo plenário, de preferência por unanimidade, é que nós tenhamos e comecemos a estabelecer uma série histórica desses dados, para que haja qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer parlamentar, no caso, possa acompanhar a evolução tanto das finanças do FAPS, como também da mobilidade entre contratação e demissão de CCs e a questão de designação de funcionários estáveis como FGs. Exato. Lembrando que a gente não está falando de informação, como tu disseste, não vai expor o servidor, não. A gente vai divulgar informações funcionais, né, de cargo, valores, exatamente como tu disseste, não vai expor, e ele está de acordo com a Lei de Proteção de Dados, né,
Então vai expor ali, vai ter a questão da remuneração, exatamente como tu disseste, não vai expor ninguém, porque esses são informações públicas, né? Exato, então a gente espera aprovar por unanimidade. Estou conversando com alguns colegas para a gente dar andamento e buscar aprovação. E aí sim poder falar de transparência, porque hoje a gente fala de FAPs, hoje sempre é um assunto que vai e volta e muito importante para os servidores e para a comunidade, essa questão do fundo de aposentadoria e pensão, que a gente não tem uma clareza dos dados. A gente não sabe como ele está, o que a prefeitura apresenta é os números, para o futuro são números hipotéticos, o que passou, a gente não tem essa noção. Então, a minha intenção é fazer também o controle social para que a comunidade se aproxime da gestão, para que ela tenha de fato os dados na mão, para justamente também fiscalizar conosco, né? E cobrar da prefeitura, a gerência, uma boa gestão, cobrar ações em relação ao que se paga, como é que está o fundo, o que os servidores colaboram para o fundo, como é que está as parcelas, trazer transparência, como a gente conversou no dia a dia, né? Mês a mês, o relatório certinho. Não vai se criar despesa para o município, o site já existem servidores responsáveis pelo site. Então vai ser uma questão de modernizar, de organizar a estrutura. Essas relações, vereador, até quanto eu sei, espero não estar mal informado, elas já existem. É só uma decisão de alguém puxar o arquivo e colocar na página da prefeitura. Isso demora 15 segundos. Se tanto. É isso. Porque se. Ah, mas então vão ter que elaborar todos os meses um balancete do FAPS. Isso já é feito. Eles já fazem isso, porque é uma obrigação funcional e eles também querem acompanhar. E eu vou insistir um pouquinho mais, porque às vezes a gente acha que foi claro e não foi tão claro. A série histórica é importante. Por exemplo, qualquer vereadora, a vereadora Ana Paula que está aqui, que teve essa iniciativa aí, ela pode pedir os dados e recebeu. Bom, recebeu hoje. Hoje, dia 16 de setembro, ela recebe todos os dados do FAPS. Aí passou 30 dias, tá, mas e como é que aconteceu nesses 30 dias? Aí ela tem que pedir de novo. Aí ela quer comparar, né? Ela quer saber se aumentou ou diminuiu o déficit. Se tem mais aposentados ou menos aposentados recebendo do FAPS. Se tem mais gente contribuindo ou menos contribuindo. Mas se ela não tem a série histórica, ela não pode fazer essa comparação. Todo mês vai pedir. Com esta proposta, pode-se ter todos os meses à disposição de quem quiser fazer esse acompanhamento dos dados. Então, acho essencial a série histórica. Espero, vereador, que a senhora consiga aí sensibilizar a atual administração. Se não conseguir puxar os dados da anterior, para a gente ter uma série histórica de vários anos, pelo menos começar desde janeiro desse ano e ter a série histórica da administração Leandro Ballardim, né? Da gestão, né? Como tu disseste, não entendo que seja algo difícil de se fazer, porque existe uma comissão do FAPS, existem servidores designados para isso. A questão é a boa vontade de ir lá e disponibilizar publicamente agora esses dados. E aí nós vamos conversar para que tenha um ícone lá dentro do site que fique bem acessível para as pessoas fazerem essa consulta. E justamente disponibilizar, então, da gestão atual, de janeiro, desde janeiro, né? E, se possível, das gestões passadas, porque é importante também para a gente fazer essa pesquisa, né? Ontem o governador Eduardo Leite, só para citar, eu já falei aqui no programa, enviou à Assembleia a Lei Orçamentária Anual para 2026. E ele, ao fazer isso, ele fez um balanço, porque ele está entrando aí mais um pouquinho no último ano da administração dele, talvez até termine antes, porque se ele concorrer, ele vai precisar sair do governo até o final de abril do ano que vem, então ele está próximo do fim de 2 gestões de governador, e ele fez questão de fazer um balanço. Aí ele puxou dados do que ele recebeu na administração anterior, como é que foram esses seus 7 anos de administração e o que ele pretende entregar para a próxima. Mas sempre uma história, ele contando como era o déficit da Previdência do Estado, como era o déficit do IP Saúde, as dívidas com os hospitais, a questão da dívida com a União. Então ele foi explicitando tudo o que aconteceu, porque ele tem esses dados. Se fosse um cidadão comum, já ficaria bem mais difícil entender esta lógica das finanças públicas estaduais. De qualquer sorte, vereador, espero sinceramente que
esse projeto seja aprovado de uma vez, né, para que nós possamos, todos, imprensa, cidadania em geral e parlamentares, ter essas informações. Eu quero dizer que o destaque que nós estamos dando, porque isso é inédito. Várias administrações, inclusive a atual, trata essas informações de pessoal e FAPs como se fosse algo que tivesse que receber uma proteção especial. Isso não é verdade. Isso aí tem que estar à disposição. Então, tomara que, por iniciativa dos vereadores, no caso, nós tenhamos esse convencimento de publicação no portal Transparência ou em lugares especiais para que essas informações estejam aí. Vereadora Ana Paula, outros assuntos de seu interesse que esteja tratando aí e que nós gostaríamos de divulgar aqui. Eu acho importante lembrar que esse projeto contribui, eu não vejo como um problema para o executivo, é justamente como tu falaste. É para toda a comunidade, porque a gente está tratando também de dinheiro público. Então, nada melhor do que trazer a público transparência, organização, não vai prejudicar ninguém, os dados são protegidos. As pessoas me mandam mensagem, né? Não, mas não te preocupa, dados pessoais não vão ser divulgados, vai estar protegido. O que a gente vai divulgar é dado funcional, e isso colabora para a administração, colabora para nós, vereadores, enquanto fiscalizadores, para a gente poder acompanhar, para a gente também poder propor, para a gente saber o que de fato está acontecendo e conseguir auxiliar de alguma forma. Vereadora, eu quero insistir um pouquinho aqui em outros assuntos. Por exemplo, quer ver uma coisa que nós não sabíamos que existia e ficamos sabendo só agora, na semana passada, quando o prefeito colocou um decreto de regulamentação, era a possibilidade do teletrabalho na Prefeitura de Cachoeira. Nós não sabíamos que tinha gente já teletrabalhando na prefeitura, e tem duas pessoas, mas até aí se imaginava que todos os funcionários da prefeitura, fossem CCs ou de carreira, batiam um ponto, e não é verdade. Existem exceções, e essas pessoas estavam trabalhando remotamente, sem uma regulamentação, no que se ouve muito bem a administração, o prefeito Balardim, de regulamentar. Só que agora nós temos uma outra preocupação, de que também seja transparente quem está nessa atividade, que não está presencial, que nós saibamos quem é que vai controlar a efetividade e a produtividade desse pessoal. Então, nós temos um outro fator, que eu acho que será de interesse dos vereadores. Como se dará, né? Não tinha conhecimento também que existia já o teletrabalho, e a gente vai... Eu acompanhei também, recebi muitas mensagens de outros servidores reclamando deste sistema, que não é justo, que não é... Então, nós vamos acompanhar de perto para ver como está se dando, porque se já tem pessoas trabalhando, já deve ter um controle de pontos, já deve, de fato, ter um controle de produtividade, o que servidor Bom está dia. entregando. Bom dia, vereadora. Ontem o Toné e eu estávamos conversando sobre isso, porque ainda há um efeito de um banco privado que demitiu uma quantidade, né, de funcionários que faziam teletrabalho. Só que daí eu estava comentando, só que esse banco, caso o Itaú, essas pessoas, todos eles usavam um notebook fornecido pelo banco, e o trabalho deles era logar no sistema do banco, que daí, ao fazer o login e a senha, automaticamente já funciona como um registro de ponto, porque está ali a hora exata que o servidor logou-se no sistema e está trabalhando. Agora, esses servidores da prefeitura, eles não se logam no sistema da prefeitura, porque Ou a se prefeitura... logam, a gente não sabe. Mas a prefeitura não tem sistema. Não, o sistema ela tem, né, Tomás? Agora a gente não sabe se é permitido esse acesso remoto, né? Mas o sistema da prefeitura, eu posso estar enganado, né? Mas não me parece um único sistema que gerencia todas as secretarias, todos os setores, e que os trabalhadores, todos, do prefeito até os secretários, estão todos no mesmo sistema, fazendo gerenciamentos, memorandos, e-mails e atividades, que fica o registro. Foi implantado no governo anterior o chamado UNDOC.
que é um sistema em que, teoricamente, não se usa mais papel. Todo mundo, lógico, mediante o seu login e a sua senha, entra nesse sistema, cada um com as suas competências e níveis. Então, isso foi implantado ainda pela administração anterior, E a gente que tem eu que saiba. saber. Agora, se isso é uma boa ferramenta para aferir efetividade e produtividade, é outra coisa, concordo contigo. Então, são perguntas, né, vereadora Ana Paula? A gente tem que saber qual o servidor que está em teletrabalho. Com certeza a função dele aceita um teletrabalho. Então a gente tem que ser muito bem pensado, né? Por exemplo, se é um advogado, ele consegue fazer o acesso ao sistema, ele consegue fazer as expedições dele lá, consegue trabalhar pelo computador, por teletrabalho. Agora, uma outra, um motorista, algo assim, não tem como. Então, isso tem que ser muito bem pensado, né? E este registro de produtividade tem que ficar destacado. Vereador, nós estamos aqui trocando ideias. É um assunto que não estava na nossa pauta, mas eu não vou perder a oportunidade de ter uma representante popular aqui, que fatalmente esse assunto vai ser debatido em algum momento na Câmara, se é que já não foi, se não está sendo tratado. Mas tem uma outra questão. Quando se regulamentou, e aí todo mundo foi pego de surpresa, pelo menos eu fui, desculpe aí se todo mundo sabia, só eu que não sabia. Eu entendi que a vereadora também não sabia que tinha gente fazendo teletrabalho aí na prefeitura. Então tá, mas que bom, regulamentado, está aqui as regras. Só que a regulamentação, ela não pode ter fotografia. Se regulamentou porque tinha uma ou duas pessoas que faziam, e é só para essas que se fez a regulamentação? Não. Salvo que eu esteja enganado, vereadora. A regulamentação possibilita que qualquer pessoa que se enquadre naqueles quesitos, né, naquelas variantes ali colocadas, solicite serem servidores em teletrabalho. Porque senão, então, se romperia com um princípio da administração, que é a impessoalidade. Quer dizer, as normas têm que ser impessoais, ela não pode ser porque alguém precisa, é porque ela tem que ser passível de ser utilizada por qualquer um dos servidores, que pode olhar, bom, mas eu também me enquadro aqui e eu posso trabalhar de casa e eu quero. Ah, mas a chefia que vai decidir, como assim? Se eu preencher os requisitos, tem que ser concedido. Não pode negar, ou pode, vereadora? Com certeza, se tiver os requisitos que acolham a necessidade de autorizar, né, o servidor, aí é complicado. Quem que vai decidir isso? É o prefeito? É a chefia? Se ele está cumprindo os requisitos do decreto, ele tem a possibilidade de teletrabalho. E aí a gente entra no impasse, né? Como vai se dar a administração, não sei. Vejo, talvez tenha criado um problema para eles de fazer, como eles vão administrar isso. Mas com certeza deve ter, eu não li o decreto, não sei quais são os pré-requisitos, não estou a par do que necessita para solicitar um teletrabalho, mas com certeza mais pessoas, mais servidores vão pedir. Na verdade, o decreto do governo, ele estabelece quem não pode, que é a chefia não pode, né? Quem atende diretamente ao público não pode, isso é efetivamente não pode, e diz que quem aceita ou não que o servidor faça o teletrabalho é o secretário ou a chefia imediata. Tudo bem, estabeleceu o nível hierárquico, mas, como eu disse, na impessoalidade, nem o secretário nem a chefia pode negar um pedido de teletrabalho do funcionário se ele se enquadrar nas normas. Olha, eu posso trabalhar remotamente e estou solicitando, e para negar tem que justificar. E não dizer, não, mas eu não quero que tu faça. Mas como assim? Baseado em quê? Se eu posso fazer, posso desempenhar a minha atividade remotamente, eu não preciso estar aqui na repartição. A verdade é, vereadora, vamos falar claro aqui, é que a iniciativa privada que adotou isso por força da Covid-19, da pandemia, está majoritariamente abandonando o teletrabalho, porque à distância fica muito complicado controlar controlar a produtividade do funcionário. Fica muito complicado. Ah, mas programas de computador aí não pode ser invasivo demais, não pode, se é um equipamento da própria pessoa,
não pode, esses programas não podem acessar arquivos pessoais. Às vezes as pessoas têm fotos, têm textos que são pessoais. Tem lá o seu e-mail, tem, né, suas contas nas mídias sociais que ninguém externo pode acessar, tanto que ele tem senha. Então, é complicado. A questão da visualização, alguns exigem que o funcionário fique na frente do computador e a câmera, todos esses computadores, esses laptops, por exemplo, tem câmera, e que se visualize, mas aí tem que borrar o fundo. Ou seja, não pode mostrar como é que é a sala ou o quarto da pessoa onde ela está trabalhando. Isso não pode ser mostrado, né, porque isso é privacidade. Então, é bem complicado. E essas complicações fazem com que muitas empresas estejam recuando ou até já tenham eliminado o teletrabalho. E a Prefeitura de Cachoeira parece que está começando com o teletrabalho agora. Pois é, agora nós vamos acompanhar quais são os servidores, né? Fazer um acompanhamento de quais são os servidores, que a gente não sabe, quais são os servidores que estão em teletrabalho, como se dá essa questão do ponto, como se dá a questão da produtividade, quais são os servidores que vão aderir. Então aí a gente tem um cenário que nós temos que acompanhar como vai se dar daqui por diante, né? Então, quem sabe vai ter que colocar uma emenda nesse seu projeto de lei aí, incluir o teletrabalho, a transparência no teletrabalho como um dos quesitos que tem que ser divulgados pela prefeitura, porque nós estamos falando aqui, né, se até a edição desse decreto não se sabia que tinha teletrabalho na prefeitura. E vamos combinar, pelo que a informação que a gente tem, esse teletrabalho foi inaugurado na administração anterior, não foi invenção aí do prefeito Balardim. Ele só está se adaptando a algo que já existia. Regulamentou. O que demonstra que ele também não é refratário ao teletrabalho, porque senão ele não regulamentava, ele simplesmente determinava essas pessoas que, segundo a informação que nós temos aqui, são 2 apenas, retornar ao seu trabalho integral, ponto. Aí elas têm 2 caminhos, ou elas retornam ou são exoneradas. Né? Vamos aguardar as movimentações. Inclusive, uma das pessoas mora em outro estado, exerce sua função à distância. Vereadora Ana Paula, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Tomás. Obrigada, Toné, pelo convite. Espero ter solucionado algumas dúvidas e qualquer coisa fico à disposição. Na minha rede social tem o WhatsApp. Se tiver alguma dúvida quanto ao projeto, fico à disposição.